na terça-feira, se você quiser ouvir, tá bom? Vem na terça-feira e você vai descobrir o que é que o chifre fala. Dito isso, vamos então para a nossa mensagem. Mensagem hoje, Igreja de Tiatira, se Deus permitir, hoje vamos terminar, eu acho que é a 9ª mensagem nessa carta. Uma igreja, 9 mensagens, então nós estamos já há mais de 2 meses nessa carta e olhando verso a verso, vamos caminhando devagar. Espero que você esteja se identificando, entendendo aí quem é você nesse universo. Eu sou um crente relacionado mais à igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Eu sou um crente mais relacionado à igreja de Esmirna, um crente que sofre perseguição na família, no trabalho, na sociedade, por causa do cristianismo. Eu sou um pergamita. Eu sou um crente mais permissivo, como os crentes de Pérgamo, que tudo dá tudo certo, tudo é aceitável. Ou eu sou um tiatirense, que sou alguém que tolera tudo. Então, existe um permissivo e existe um que ele é tolerante. Ele vê o mal, sabe que é errado, mas tolera. E é uma igreja comprometida. Então, você tem que olhar na sociedade, porque Jesus falou de 7. E todos nós estamos entre os 7. Você pode ter várias, você pode até ser o 7, mas pelo menos um deles você é. E a pergunta é, você já se identificou e falou, nossa, sou eu esse daí. Sou um crente comprometido demais com o mundo e tão comprometido que eu não consigo me desvencilhar. Dito isso, vamos aí avançar no estudo dessa noite, comprometidos com o mundo, e a pergunta é, você é alguém comprometido? Você é alguém comprometido com quem? Com Cristo ou com o mundo? O texto, nós estamos pegando aqui do verso 23, tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Eu não sei se a versão que eu estou lendo aqui é exatamente a que está sendo projetada, mas quem estiver acompanhando pela internet, siga essa outra versão que está sendo projetada. Diz assim: matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. Digo e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem como eles dizem as coisas profundas de Satanás, não colocarei sobre vocês outra carga. Foi aí, esse é o texto que nós olhamos semana passada, Jesus ensinando para a igreja que você tem que entender que Jesus não quer colocar sobre a igreja um conjunto de regras, regrinhas. Ou seja, Jesus não quer fazer o que o movimento chamado ascético fazia no primeiro século. Os ascéticos, eles acreditavam que você atingia o favorecimento de Deus se você seguisse um conjunto de regras. E embora você não esteja familiarizado com a palavra, muitas igrejas fazem isso ainda hoje. Você quer ser santo? Não corte o cabelo, não se depile, não ponha brinco, não passe batom, não veja televisão. Não beba isso, ou não beba aquilo, ou não faça isso, ou não faça aquilo. Ok, algumas coisas são boas, são corretas, mas ninguém se torna agradável diante de Deus por seguir um conjunto de regrinhas. Por isso ele vai dizer aqui, não vou colocar outra carga sobre vocês, porque no concílio de Jerusalém, lá no primeiro século, nós estamos aqui por volta do ano 95, e o concílio de Jerusalém aconteceu antes do ano 70. Então você tem aí 25 anos, talvez um pouquinho mais, você tem aí essa ideia, esse problema acontecendo, e Jesus fala, já faz quase 30 anos que um fardo foi colocado sobre a igreja gentílica. Os judeus colocaram sobre vocês, vocês não podem comer carne sufocada, de animais sufocados. Por quê? Porque é errado? Porque tem alguma contaminação? Não façam isso porque vocês vão ofender os judeus. E eu estou criando a igreja para que a igreja seja luz. O judeu era para ser luz para o mundo. Como o judeu não foi luz para o mundo, eu vou criar a igreja para que a igreja seja luz para os judeus. Então, se você faz algo que ofende os judeus, em vez dos judeus se aproximarem, eles vão se afastar. Então, aqui tem um critério que não era um critério de regrinhas, era um critério de amor. Ele está dizendo, não seja para as pessoas que precisam ouvir o evangelho uma causa de tropeço. Não faça isso. Então, dei vários exemplos. Até mesmo no reino animal, como é que um leão, como é que um animal mata o outro? Ele mata por sufocamento. Ou seja, no reino animal, ninguém respeita os judeus. O leão, quando atraca a sua presa, ele pega por aqui e fica prendendo um búfalo até que o búfalo sufoque. E depois o que ele faz? Ele come. Os animais comem carne sufocada.
Então não tem nenhum empecilho, é só questão de testemunho. Ele fala também, não comam o sangue, porque os judeus vão ficar escandalizados. Até os gentios, aqueles que não são judeus, somos nós, alguns aqui vão ficar escandalizados. Se você tem gente que come chouriço e tem gente que não come. Tudo bem? Você vai na casa de alguém, se a pessoa vai comer um pouco de sangue, você vai olhar para aquilo. Então não é uma questão religiosa, é uma questão de você se adequar e saber, não, isso escandaliza alguém. E aí você desdobra para qualquer outra coisa. Tá bom? Mas comer carne com ou sem sangue, deixa eu fazer só um adendo aqui, claro. É impossível comer carne sem sangue. Pode fazer o que você quiser. Pode lavar a carne e deixar na água de molho, vai ter sangue na carne. Se eu vou pendurar a carne e vou deixar ela secar, vai ter sangue seco. Mas vai ter sangue lá. Pode colocar no microscópio. Então a ideia aqui era aquela carne sanguinolenta, tá bom? Então, mas quando você vai comer uma picanha numa churrascaria, alguém corta, aquilo que está caindo ali chama proteinura, não é o sangue propriamente, mas aquela carne tem sangue? Tem também. O judeu se escandalizaria ou não? Vocês acham? Ele escandalizaria. Então é errado ir na churrascaria? Não. Mas pode ser que se você chamar um judeu para comer com você, e você gosta muito de mal passado, ele vai se chocar com você. Então é só uma questão prática. E outra é a questão, ele fala, não coma sangue, carne sacrificada aos ídolos, que era uma questão religiosa, não se associe com as práticas desse mundo e também nem se contamine com as imoralidades que o mundo oferece. E nós terminamos falando isso. Não se desanime, porque dentro da igreja você vai ver pessoas fazendo coisas erradas. E quando você olhar para as coisas erradas dentro da igreja, você não deve se desanimar, não deve ser tolerante, não deve ser permissivo, mas você precisa saber que dentro da igreja existem 3 grupos. Quais são? Existem infiéis, existem os incrédulos dentro da igreja, tem incrédulo, bastante. 2, existem os infiéis, que são crentes que tropeçam toda hora, não mantêm fidelidade com Deus, e existem os crentes fiéis. Então, quando alguém está tropeçando muito, você pode olhar, é um incrédulo ou é um crente infiel? Até mesmo o crente fiel, ele vai tropeçar, ele não vai dar perfeito a vida toda. Então, não desanime, fala, a igreja tem problema. É claro que tem. É isso aí. Outra verdade é, não acredite que dentro da igreja existirão mistérios profundos a serem revelados para você. Então, Jesus usa de ironia, mandando João escrever. Essas pessoas estão apresentando as coisas profundas de Deus para você? Não. Elas estão apresentando as coisas profundas de Satanás. Pessoa chegou para você em qualquer comunidade religiosa, em qualquer grupo, falou, tem um mistério do Senhor para te revelar. Lembra desse texto aqui. São coisas escondidas. Como é que o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse chama-se desvendar. Aquilo que estava encoberto está sendo revelado. Imagina alguém vem para você e fala, eu tenho mistérios para contar para você. Mistérios dentro da igreja são coisas de Satanás. E aí você pode olhar para a religião que você quiser. Pega a igreja romana. A igreja romana, ela pega a hóstia, o sacerdote levanta a hóstia é feita de farinha. Ele levanta a hóstia e fala assim, mistério da fé. Você fala, como é que se transformou a hóstia, virou no corpo de Jesus? Ele fala, isso é um mistério. Olha o texto aqui está falando. Falando, você não vai entender, isso é profundo demais, é um mistério. Como é que o vinho no cálice virou o sangue de Jesus? Isso é um mistério. Religiões de mistérios são religiões do diabo. As religiões de Deus, elas são abertas. Não tem reunião secreta. Não tem um texto a mais, obscuro. Você não vai entrar na igreja e falar, olha, nível avançado de conhecimento. Desde o primeiro culto que você vem, até 10 anos, 50 anos de igreja, a mesma verdade tem que ser ensinada. Não existe verdade profunda. Tudo bem? Se vocês guardarem isso, quando você ouvir a palavra mistério, se arrepia. Fala, olha, cuidado. Virão aí coisas do diabo. Se alguém conhece a maçonaria, as pessoas adeptos à maçonaria, que é uma seita, nível 1, tem 33 níveis. Nível 1, a pessoa vai ser introduzida. Ela vai lá na maçonaria, as janelas são todas... Não, aliás, não tem janelas, né? Hoje os templos até têm, mas os que iniciaram não tinham. A pessoa tem que colocar um capuz na cabeça,
cobrindo a sua cabeça, e ela vai ser iniciada dizendo o seguinte: venho das trevas para a luz. Um crente pode participar disso? É correto um cristão entrar na maçonaria e verbalizar em alto bom som: venho das trevas para a luz? Pode imaginar Deus olhando para um maçom cristão dizendo isso? Você veio das trevas? Eu estava em Cristo, é trevas. E agora eu estou vindo para a luz, aqui dentro do grande, eu vou buscar conhecimento do grande arquiteto e vou crescer. Coisas profundas de Satanás. Cuidado porque elas prendem. Dito isso, aí vamos seguir na leitura. Ao vencedor, versículo 26, diz assim: ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, Jesus fala. Desculpe, o verso 25. Ali está o do 26 em diante, eu pulei. Tão somente conserva o que vocês têm até que eu venha. E ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos caminhar daí, se a graça de Deus permitir, terminamos essa igreja hoje. Estamos olhando aí, a verdade central é essa: Jesus conhece a luta de quem tenta manter a fidelidade a Ele e os orienta. Ele sabe das suas batalhas, sabe que alguns são mais pressionados que outros, e Ele vai orientando como você transita neste mundo. Estamos olhando aí o que devem saber os fiéis que vivem pressionados pelo mal, o que o cristianismo ensina. Já passamos por tudo isso, você viu os grupos aí diferentes. Então Jesus fala que a primeira coisa, desculpe, só passei ali, você deve saber que Jesus conhece e lida com esses grupos. Esse é o primeiro conhecimento, a primeira sabedoria que você tem que ter. Depois você tem que saber que Jesus sabe quão pesada é a fidelidade para alguns e nos entende. Ele sabe que para alguns que estão aqui na nossa igreja, manter a fidelidade é muito mais pesado que para outros. Há cristãos espalhados pelo mundo que sofrem muito mais peso do que nós. Há pessoas que vêm para a igreja com um alto custo a ser pago. Voltam para casa e são extremamente perseguidos, são zombados. Há pessoas aqui que estão, a minha família mesmo, 4ª geração de crentes. Então eu não sou perseguido da minha família porque eu sou um cristão. As pessoas, mesmo aqueles que não são convertidos da minha família, eles não vão me perseguir. Está consolidado o padrão que minha família já trouxe. Avós, pais, minha família, minhas filhas, está consolidado. Mas há pessoas aqui, quem sabe, são o primeiro da família a ser convertido. E meu irmão, é difícil. Você simplesmente chega no meio da sua família e diz assim: olha, vocês todos, por gerações, estão andando em trevas, mas o Senhor abriu os meus olhos e eu quero contar para vocês que vocês estão errados. É fácil. E aí vem, então, todo o problema. Há alguns que estão aqui que sofrem o fardo de manter a fidelidade porque não são perseguidos, mas são o primeiro a ser convertido num lar. Às vezes é um casamento. O marido se converte, a esposa não. A esposa se converte, o marido não. Tem um peso aí, tem um peso gigantesco. Agora vem a acusação. Na sexta-feira, ambos iam... Uma vez eu brinquei, eu citei a palavra, falaram que eu falei um exemplo de muita idade. Eu falei, ambos na sexta-feira vão para a gafieira. A pessoa falou, gafieira? O que é isso? Então, eu não sei que... o baile também é coisa antiga, né? Então, na sexta-feira, os dois iam para uma danceteria. Aí um se converte, agora não vai mais. Balada, pronto, o Norberto falou mais moderno. Vai na balada, Norberto? Norberto não. Então, os mais modernos falam assim, nós íamos para a balada junto. E agora você, marido, ou você, esposa, se converteu e ficou chato. Nós fazíamos tudo juntos e agora você não quer ir. A pessoa fala, não, eu vou com você. E aí piora, ela vai e ela fica chata lá. E fala, nossa, você está fazendo isso? É errado. Nossa, é muito ruim levar o crente para um lugar em que as coisas estão acontecendo errada, porque ele fica um peixe fora d'água, ele vai incomodando o ambiente. Isso é um fardo para alguns. No seu trabalho, você se converteu e agora você tem que se posicionar. Então, tudo isso, Jesus sabe e Ele entende. E aí nós falamos das colocações, não vou voltar aí,
Nós, muitas vezes, é que somos obstáculos para que pais, filhos, todo mundo se converta. O fato é que nós precisamos manter a fidelidade. E quando você envergonha o evangelho, você é pedra de tropeço para a sua volta. O seu professor, seu aluno, seu funcionário, enfim, eles não se convertem muitas vezes porque você dá um testemunho errado. Acho que foi aqui, acho que não falamos esse. Então vamos seguir daí. Ponto, verso 25. Então Jesus diz a terceira coisa que você tem que saber. Jesus diz que o que os fiéis devem fazer num ambiente em que o mal avança. O que o crente tem que fazer? Ele fala, muitas vezes você não vai conseguir avançar. Ele fala assim, a batalha é muito pesada, você não consegue conquistar terreno. Mas ele fala assim, se você não consegue conquistar terreno, tão somente conserva o que você tem. Ele fala, se você não pode avançar, eu não quero que você recue. Então pode ser que você esteja numa situação em que você fala, Senhor, eu não consigo mais conquistar terreno. Não estou conseguindo avançar mais. A batalha se tornou muito feroz. Então ele fala assim, pare aí onde você está. Não vou pedir para você algo novo. Tão somente mantém, conserva, se apega àquilo que você já tem, para que ninguém tire de você. Porque se as pessoas começarem a tirar isso de você, você vai recuando. E quais são as coisas? Não lhes porei outra carga, e o versículo continua aí, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Nesse sentido, parece a figura de alguém que está dizendo, está numa trincheira, está lutando, não consegue avançar, e Jesus fala assim, já que você não avança, fica aí até que eu venha, eu estou chegando, eu estou indo em sua direção para auxiliar. É claro que aqui nesse caso, não está falando de vir para auxiliar, mas está falando do seu retorno. Ele fala, mantenha a sua posição, porque eu estou voltando para essa terra. E a batalha vai ser resolvida por mim, mas mantenha a sua posição. O que significa isso? É possível que algumas pessoas que chegaram à fé comecem a recuar, comecem a dar passos para trás da sua fé. Jesus não quer que você faça isso. Por exemplo, quando ele fala assim, conserve o que você tem, algumas outras versões fala lá, apeguem-se firmemente ao que você já tem. Então alguma coisa já foi te dado. A fé é um conjunto de verdades que foi ministrado até você. E ele fala para você, conserva isso. Mantém. O mundo está tentando roubar de você algumas coisas. Há diversas coisas. Até que Jesus volta, nós temos que manter algumas delas. Em primeiro lugar, o mundo tenta roubar de você a comunhão. Jesus fala assim, conserva o que você já tem. O que a igreja de Tiatira tem? O grupo que se permaneceu fiel, que não sucumbiu às investidas de Jezabel, Jesus fala, mantenham a comunhão, não percam a comunhão. Deixa eu dizer para vocês um assustador dado. A maioria dos crentes do Brasil estão perdendo a comunhão. Como eles estão perdendo a comunhão? Internet. Eu estou assistindo o culto na minha casa. De novo, não estou falando daqueles que não podem vir à igreja. Estou falando daqueles que não querem. Dos desigrejados. Quem é o seu pastor? Eu tenho vários. Cada dia da semana eu tenho um. E você presta contas para quem? Não presto conta para ninguém. Só eu na terra e Deus no céu. Não presto conta para ninguém. Ninguém pode me cobrar. Se eu venho ou não venho à igreja, ninguém vai cobrar nada, porque eu sou um desigrejado. E aí usam uma frase bonita, muito na moda hoje. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Então onde eu vou, a igreja está. Olha, a invenção igreja foi feita por Cristo. Igreja não é um lugar onde você só ouve a verdade. Igreja não é um lugar onde você só vem ouvir a verdade e cantar. Muito da igreja acontece no pré e pós-culto. O culto termina e os irmãos, nos seus múltiplos relacionamentos interpessoais aqui, alguém se aproxima de você e fala, ei, como é que está a sua vida? E você compartilha, eu estou passando por essa luta. E é nessa hora que a graça de Deus vem. Às vezes é um conselho, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, eu vou orar por você, e o crente sai fortalecido. Sabe por quê? Porque às vezes a mensagem está sendo pregada, e nós estamos pregando sistematicamente, às vezes aquele trecho da Escritura não é um trecho que vai lidar com o problema que você está passando. E aí você está sentado e fala assim, eu estou passando por uma luta X, e a mensagem hoje está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a luta que eu tenho. Mas pode ser que a resposta que você precisa está vindo depois do culto. Alguém vai se aproximar de você e fazer uma colocação que vai trazer para você paz. Então, os crentes não podem perder a comunhão, mas hoje o diabo tem feito isso.
Já que ele não pode tirar a salvação das pessoas, ele tira a comunhão delas. Não se aproxime. Fique na sua casa. Está chegando o frio. Está chovendo. Você já pensou se nós divulgássemos assim, para os crentes, tá bom? A semana que vem, não sei se vai ser um bom exemplo, mas vou colocar para vocês entenderem. Imagina que a igreja divulga assim, olha, na próxima semana haverá uma apresentação aqui na igreja, virá um Roberto Carlos. Não sei se é muito bom, se você gosta ou não. Roberto Carlos vai cantar na igreja. O Roberto Carlos se converteu e vai dar o testemunho dele aqui na igreja. Vamos melhorar assim, tá bom? Roberto Carlos não vai cantar, esqueça cantar. Ele se converte e vem dar o testemunho dele aqui. Como vai estar esse salão? Hã? Por quê? Porque querem receber a rosa dele? Ele beijar a rosa e jogar isso? As pessoas virão porque elas querem ouvir o homem ou querem ouvir o que Deus está fazendo na vida daquele homem. Mas por que as pessoas não vêm por causa das pessoas? Elas vieram por causa de uma pessoa. Elas não vieram ter comunhão com ninguém. Quem vem à igreja dessa forma é a mesma coisa de ir a um estádio de futebol. As pessoas não têm comunhão nenhuma, elas estão pelo mesmo objetivo. Foram lá para ver um time de futebol. Todas têm o mesmo objetivo de gostar de ver aquele time, mas não têm comunhão. Não recue na comunhão, lute. Como você faz isso? Venha à igreja e convide a igreja para a sua casa. Faça isso. Meus irmãos, use a sua casa como extensão. Chame pessoas para tomar café com você. Chame pessoas para partilhar. Não é o pastor, são os demais irmãos. Gire as pessoas na sua casa. Conheça as dificuldades, as lutas. Partilhe. Nós somos um corpo e precisamos estar juntos. Outra coisa que você não deve recuar é não recue na sua santidade. Temos vivido uma época em que santidade é cada vez mais raro. Santidade aqui não é pureza absoluta, mas é um nível de separação desse mundo. Tão somente conserva o que você tem. Uma das coisas que os crentes tinham e não estão conservando é o seu vocabulário. É impressionante ver como o vocabulário dos crentes decaiu. Jesus fala, conserva o que você tem. E a pessoa já. Esses dias eu vi um vídeo, recebi um vídeo de um homem que ele posta vídeos na internet dizendo assim, ele se veste de anjo, eu não sei como é que funciona, mas ele fala assim, olha, anjo visitando as igrejas, parte 40, para ver como as igrejas estão. Eu vi só o 40 e o 38, da 38 a 40. E aí ele coloca vídeo do púlpito, os palavrões que estão dizendo no púlpito é absurdo. O que aconteceu? Tão somente conserva o que você tem. É claro que essas igrejas nem têm isso. A pessoa não está nem conservando, ela já não tinha. Mas eu estou falando dos verdadeiros crentes, o vocabulário cristão está se tornando mais chulo. Antigamente diziam, tem que lavar sua boca com sabão. Tem que lavar a boca com a Bíblia. Isso que tem que lavar. As pessoas estão escutando tanto palavreado baixo que conversam, teclam, curtem, espalham. E aquilo vai sendo assimilado, e o padrão de santidade, um dos aspectos no vocabulário cristão, já não é mantido. Jesus está dizendo, tão somente conserva o que você tem. Não perca a comunhão, não perca a sua santidade. As pessoas estão achando, no meio evangélico hoje, o número de divórcios dentro da igreja está superando o número de divórcios de fora da igreja. Isso é inacreditável. Os casamentos da igreja estão durando menos. O que está acontecendo? É claro, nós sabemos que nem sempre um casamento vai adiante. Às vezes um quer, a outra quer, e não depende só de um, é verdade. Mas estou dizendo de modo geral que as pessoas estão recuando na família, no padrão moral. Estão nos namoros. Olha, namoro. Ontem nós falamos para os jovens, eu devo postar, talvez semana aqui, eu devo editar um vídeo, e vou postar no grupo da igreja, e a minha sugestão é enfática, é para que os irmãos assistam. Assistam essa pregação, e sentem, chame o marido, chame os filhos, assistam, e depois conversem sobre o que está sendo dito. Os irmãos vão ficar surpresos como o cristianismo está sendo cada vez mais aguado. Cada vez mais aguado. Homem não sabe como ser homem na igreja, mulher não sabe como ser mulher na igreja. O crente não sabe mais se portar.
Ele recuou. O padrão voltou. Olha, não recue no seu testemunho. Tem gente que tinha um testemunho bonito, mas por causa da perseguição começa. Olha, eu não vou falar mais não. Eu falei, riram de mim. Eu falei e aconteceu tal coisa. Jesus fala, conserva o que você tem. Sabe o que é conservar? É fique em pé e mantenha-se em pé. Se você não pode avançar, fique parado onde você chegou. É isso. Se ajudar a figura aí a comparação é a ideia do futebol americano. O futebol americano ele vai conquistando jardas. Se você não consegue avançar, pelo menos para onde você chegou e mantenha ali. O bloqueio ali, não deixa o outro time vir. Vai ser cansativo? Vai. Conserva o que você tem, senão a sua família, a sua fé e a sua igreja vão tombar. Tão somente se apegue firmemente ao que você tem. A ideia é avançar, mas se não dá para avançar, finca a estaca ali e fala, daqui eu não volto. Outro aspecto, mantenha a obediência. Os crentes estão olhando para a obediência a Deus como algo relativo. Eu obedeço naquilo, eu vou ser seletivo. Em algumas coisas obedeço, outras coisas não obedeço. Deus não quer isso. É ridículo. Se um pai tem filhos, que os filhos falam assim, olha pai, nessas áreas eu te obedeço, nessas áreas não. Seria tolerável o pai falar, tá bom, se você me obedecer em 70% do que eu peço, tá aprovado. A escola faz isso. Você tem uma nota média para passar, né? Tirou 7, aprovado. Deus não quer crente nota 7. Ele quer crentes que sejam aprovados com louvor. Ele quer crentes que obedeçam. E mais, a obediência na qual você tem que se manter é aquela obediência que custa. É aquela obediência que fala assim, tem um preço. Eu vou manter a obediência, vai custar algo, e mesmo assim eu vou obedecer. Em cada uma dessas áreas eu poderia ficar falando, mas eu não tenho muito tempo no domingo à noite. Mantenha a comunhão, a santidade, o testemunho, a obediência, mantenha a doutrina. Os crentes não têm mais doutrina. Nas igrejas pentecostais, as pessoas falam assim, olha, tal dia é culto de doutrina. Nós não temos isso. O ensino bíblico, a doutrina, um conjunto de normas que balizam a fé, são ensinadas em todos os cultos. Mantenha a doutrina. Doutrinas fundamentais a serem mantidas. Deus é Deus. Falei alguma novidade? Olha que doutrina. Deus é Deus. O que significa isso? Ele é Deus e você é o quê? Você é servo. Você fala, precisa manter isso, pastor? Precisa. O que tem de crente dando ordem em Deus? Eu não aceito o que o senhor está falando. Eu mencionei há tempos atrás de um autor que escreveu um livro ensinando os crentes a perdoarem Deus. Lindo isso, né? Vai para a igreja e você ora a Deus. Eu vim aqui hoje e eu te perdoo. Deus começa a chorar no céu. Você me perdoa? Perdoa. Eu sei que o Senhor não queria aquilo para a minha vida. Então eu te perdoo. Vai e não peques mais. E nesse nível. O que vocês acham disso? Ensinar, mantenha Deus é Deus. A doutrina. Só existem 2 tipos, homem e mulher. Precisa manter essa doutrina hoje? Precisa ensinar para a sua casa, para os meninos? Falar, você é menino. E você é menina. Eu pus no grupo para os irmãos essa semana, já ouviram falar sobre transdeficiência? Sabe o que é transdeficiência? Mostra a moça num programa, e ela diz assim, olha, eu nasci normal, eu enxergava, mas eu sentia que eu deveria ser cega. E ela foi e se cegou. Porque ela falou assim, olha, eu nasci com um corpo fora daquilo que eu gostaria de ser. E ela foi e se cegou. Isso é a transdeficiência. E o que vai ser? A sociedade está caminhando. Você fala, chegou no fundo do poço. Não, inventa mais uma coisa. E quando a mãe olhar e falar assim, eu sinto que os meus filhos têm que ser deficientes. O que vai acontecer? Eu falo, eu sinto que o meu filho nasceu de forma errada. Eu sinto que ele tem que ser aleijado. O que vai ser? Há vídeos de professores que falam assim, eu não sei o que dizer para a criança. Tem criança indo para a sala de aula e miando. Os irmãos, pode até rir, achar engraçado. A criança chega na sala de aula, a pessoa fala assim, Arthur, miau. Aí você fala assim, como? Você repete o nome, a pessoa mia.
Aí você chama outro, ele late. E isso não é brincadeira. Aí a professora fala assim, menino, responde direito. E de novo ele mia, e o outro late. E os professores não podem questionar, porque isso é a identidade dele. Ele se sente como animal naquela aula. Vocês têm ideia do que está acontecendo, da insanidade à nossa volta? E a Bíblia fala assim, conserva o que você tem. Continue ensinando a doutrina. Deus é Deus e você é homem. Deus é poderoso e você é servo. Homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Pode falar que é gato, pássaro, rato, faz o que você quiser. Continua sendo a mesma verdade. Homem e mulher. E eu poderia ficar falando de muitos aspectos doutrinários que são elementares. E eu olho, e olha, escutem o que eu estou falando, dentro de 5 anos, estamos em 2023, 2028, estou profetizando aí. Não são coisas profundas do diabo, não. Vou fazer uma profecia. Dentro de 5 anos, na escola dominical, as crianças vão dizer assim, por que nós não podemos ter homossexual na igreja? Na classe, as crianças vão perguntar isso. Por que não? Por que é errado? Na minha escola está cheio de amiguinho e amiguinha que um mês por ano ele é homem, um outro mês ele é menina. Por que a gente aqui na igreja tem que ser só menino ou menina? Em 5 anos, vão ter assembleias nas igrejas que vão estar debatendo assim, por que tem que ser só dessa forma? Gente, isso aqui é muito grave. Tão somente conserva o que você tem até que eu venha. E sabe quando Jesus disse isso? Há 2000 anos atrás. A igreja conservou? Não conservou. Ela cada vez mais afundou. Então hoje na sua vida, olhe para as áreas da sua vida, qualquer uma delas aí, eu acho que tem mais uma aqui, mantenha a última e conserva a sua esperança. Porque sem isso daqui, mantenha a esperança, porque nós, os pastores, começam a olhar com desesperança, com desespero, essa é a palavra, né? Desesperança, porque você olha e fala assim, onde nós vamos parar? O que está acontecendo? O mundo enlouqueceu. E nós que temos a mente de Cristo, que pensamos a partir do filtro da Escritura, as pessoas vão nos julgar como loucos. E vão dizer, vocês estão doidos. E nas suas famílias, nos seus trabalhos, vai virar uma baderna. E você vai olhar para aquilo e falar, não é possível que vocês não estão chegando nessa loucura. E eles vão dizer, você que é louco, você que é desajustado. Todo mundo faz e você não faz. Sabe por que você é assim? Porque você é muito quadrado. Você pensa com esse livro preto de 66. O seu padrão é 66 livros, você não consegue chegar nada além dele. Por isso temos que acabar com o livro das escolas, das igrejas, temos que destruir tudo. Meus irmãos, se você não conservar o que você já tem, não há esperança para a sua família, não há esperança para as igrejas. Vamos esperar, Jesus está voltando, mantenha a esperança. Acho que o último aspecto aí do texto vai para o verso 26, diz, ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É impressionante hoje como as pessoas estão vivendo numa realidade paralela. É um tal das pessoas quererem se sentir reis. Então, ela pega o celular e começa a tirar foto e fala, olha, eu sou o melhor, eu sou o suprassumo, quantos likes eu vou receber nessa pose, nessa foto que eu faço? Então, as pessoas querem ter destaque, elas querem ser colocadas como autoridade, elas querem estar numa função de serem praticamente idolatradas. E Jesus promete um pouco disso para o seu povo. O que o mundo quer agora, Jesus vai prometer para os seus. Ele diz assim, ao vencedor... Essas pessoas que fazem isso, até coloquei aqui, 1000 likes, ou dislike, né? E às vezes a pessoa ganhou 2 e ela continua postando coisa, insistindo. Ela não é rei de nada. A sociedade não manda em nada, não é rei de nada, é rei do ar. Mas Jesus faz uma promessa para a igreja totalmente substancial, diferente. Olha só. Jesus diz que aqueles que lhe obedecem receberão autoridade especial. Não é uma promessa para todos. É uma promessa condicional. Eu já mencionei lá no começo das cartas que para cada igreja ele fala, ao vencedor farei isso, ao vencedor farei aquilo. A palavra ao vencedor, ela se aplica àqueles que conseguiram atingir o que ele está propondo. Em algumas vezes a promessa é uma promessa geral, em outras vezes é uma promessa específica. Para a igreja de Tiatira ele diz assim, ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte.
Veja, isso é uma promessa que não é para um grupo seleto. Não posso dizer assim, ó, tem na igreja um pessoal que vai passar pela segunda morte, outro não. Todo mundo vai passar pela segunda morte. Vimos que o vencedor, à luz de 1 João capítulo 5, é aquele que professa a fé em Jesus. Mas existem aspectos condicionais. Existem, então, em cada uma das igrejas uma promessa. Promessas que são abertas e promessas que estão restritas. Essa daqui é restrita. Ele está dizendo assim, aos que vencerem, aos que obedecerem. Quando ele fala o que guardar, na minha versão, é obedecer. A palavra usada aí na língua grega é aquele que obedecer o que eu estou falando até o fim, eu vou dar a eles autoridade sobre as nações. E nesse sentido, eu olho ansioso por esse dia. Ele está fazendo uma promessa para você, meu irmão e minha irmã. Ele está dizendo o seguinte, aqueles que manterem, aqueles que obedecerem ao que ele está dizendo no pouco, no futuro, quando ele chegar aqui, o reino vai ser instaurado, ele vai dar para você autoridade. E olha, eu quando assisto e leio as coisas que estão acontecendo à nossa volta, eu fico imaginando assim, como eu gostaria de ser tal pessoa, como eu gostaria de julgar, de poder resolver, como eu gostaria de estar naquela função. Eu tenho certeza que você já sentiu assim. Alguém fala, olha, se fosse você, se eu pudesse, eu. E Deus está dizendo para você, haverá o dia em que você vai poder. Homens e mulheres, não é uma promessa só para homens aqui. Homens e mulheres, darei a vocês autoridade sobre as nações da terra. Não está falando que você vai ser o presidente daquela nação, mas está falando que vai dar autoridade sobre as nações, é porque existirá muitas funções no reino milenar. Pode imaginar a nossa cidade? Terminou o período da tribulação, que nem começou aqui, não enxergamos, vamos ver a partir do capítulo 4. Muita destruição. Então Jesus volta e vai começar a reestruturar o mundo e vai reedificar Bragança. Você vai voltar aqui, Bragança vai estar destruída. E ele vai olhar para alguns crentes daqui da nossa igreja, não para todos. Como não, pastor? Vai olhar para os vencedores, aqueles que obedeceram, que guardaram, que manteram a sua posição. Ele vai dar autoridade para os crentes daqui. Talvez alguns vão governar em lugares, em funções de Bragança. Talvez alguns vão governar em funções do Estado. Talvez alguns vão governar em funções nacionais. E haverá muito trabalho a ser feito. O milênio é a oportunidade dos crentes mostrarem tudo aquilo que você fica indignado. Eu não aguento. Olha o que os vereadores fizeram. Olha fulano. Olha tal sistema. Olha os esquemas. Roubaram. Deus vai falar, não, agora eu vou colocar só pessoas excelentes no fórum, na Câmara, na Prefeitura, nas funções de saúde. Pode imaginar como vai ser? E ele fala assim, agora você pode administrar. Exerça a justiça. Mas para quem? Lembra que no milênio vão entrar os salvos para governar. Não todos, os vencedores, aqueles que se destacarem vão receber isso. E haverá pessoas de carne e osso, que são também salvos e estavam vivos quando Jesus chegou. Essas pessoas vão estar subordinadas a essa função aqui. Então haverão crentes subordinados a outros crentes. E esses crentes que não receberam autoridade, principalmente aqueles que ficaram vivos até Jesus voltar, eles vão casar-se e dar-se em casamento. Os que voltaram com Jesus do céu, não. Mas os que ficaram vivos na terra, que estão em carne e osso, quem foi arrebatado teve um corpo transformado. Então não vai ter mais filhos. Mas e quem ficou e se converteu depois? Vai ser de carne e osso. É de carne e osso? É. E aí vai começar a encher a terra de novo. Vão começar a nascer pequenos incrédulos. E esses incrédulos vão se tornar numerosos. Porque a Bíblia fala que durante o período da tribulação haverá de novo longevidade. Assim como tinha no passado. Ah, pastor, isso é historinha. Bom, você pode acreditar como você quiser. Vai se cumprir. Haverá de novo longevidade. Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, viveu 969 anos. Está lá em Gênesis capítulo 5. Agora você imagina uma mulher que volta a viver 900 anos, como Eva. Quantos filhos uma mulher pode ter? Num período, agora de pecado. Mais à frente, com o avanço tecnológico, com as bênçãos que o milênio vai ter, as mulheres vão ter muitos filhos. E uma mulher teve um filho, quando essa filha tiver na idade de 16 anos, essa filha já pode engravidar e ter filhos. Então é exponencial. Vai chegar um ponto que haverá mais ímpios do que salvos. E quem vai estar governando sobre esses ímpios? Ele está aqui.
darei autoridade para que vocês governem sobre as nações. Uma coisa é você ser crente, voltou com Cristo ressurreto e governar sobre o começo o começo do milênio, sobre os salvos que entraram. Mas rapidamente haverá uma inversão. Começará a nascer gente, e esses que vão nascer que não são salvos, eles vão se rebelar. E o que vai acontecer? Olha o que Jesus fala aí. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Verso 27. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que os fiéis vão estar em funções de governo e em algum momento desse período milenar, não no começo, quando o número de incrédulos aumentar, as pessoas vão começar a se opor. Eu não concordo. Mas no reino milenar não haverá democracia, será uma teocracia. Ele diz, vocês vão reinar, os vencedores, com cetro de ferro. Vocês vão esmagar como se esmaga o barro. E, gente, ele está falando de algo muito forte. Ele está falando que haverá no milênio pena de morte. Ah, eu sou contra. Lamento que você é contra. Vai ter. Sabe o que é esmiuçar como quem quebra um barro? O cetro era aquela figura, aquele bastão. Não sei nem se eu coloquei aqui. Aqueles 3 personagens que eu falei, talvez ajude você a entender. Ó. Tem muito ímpio, aí nós vamos entender. Tem muito ímpio que é sapo. Ele é sapo, mas a mente dele funciona diferente. Você tem o infiel é o camaleão. Aí vai guardando a figura para você entender. E você tem os fiéis, cada um deles no seu papel hoje. O sapão aqui, o incrédulo, ele tem a seguinte ideia. A primeira ideia dele é essa daqui, ó. Ele é sapo, mas ainda acha que vai reinar no reino de Deus. O sonho do sapo, o que é? Na figura do conto de fada. Ele é sapo, mas quando ele vai se tornar o quê? Um príncipe, não é? Tá cheio de gente aí no mundo, incrédulo, que nessa figura é um sapo. Mas fala assim, eu tenho certeza que eu vou reinar. Não vai, não. Não vai. Não vai se transformar em príncipe. Você tem o segundo grupo, que é o grupo infiel, que vive se adaptando ao mundo e acha que Deus o recompensará. Tem crente camaleão. Na escola fala palavrão. No trabalho, apronta de montão. Mas na igreja é um santarrão. Até rimou, né? Rimou, eu não sei. Depois alguém anota aí para eu lembrar disso. Eu ponho na nota ali. Tem pessoas que se adaptam ou não? Vem na igreja, tem até um linguajar bonito. Ô amado, irmão. Não tem? Imposta a voz de um jeito para falar. Chega na escola, chega no trabalho, é outra pessoa. Mas acha que quando Jesus voltar, ele vai se adaptar ao reino. Não. Jesus não vai dar para você o cetro e falar, vai governar. Afinal de contas, você é um camaleão. Você não serve. Eu preciso de pessoas que mantenham. O camaleão, uma das coisas que ele não faz é exatamente manter. Ele muda. Então, somente mantenha o que você tem. Seja isso na frente de todas as pessoas. E você tem um terceiro grupo, que é o grupo do fiel. Ele é desprezado hoje, mas ainda mantém a sua postura. O mundo chama ele de mendigo, de maltrapilho, alguém que não tem futuro. Mas Jesus fala, você vai ser recompensado. Mantém. Não abandone a sua posição. Mesmo que todo mundo zombe de você. Aí você vai ter que se adaptar aqui, ó. Na nossa igreja, nas igrejas do Brasil, tem os 3 grupos. É você o sapo, é você o camaleão, ou é você o mendigo aqui. Tá caindo a luz? Não tem problema. A gente vai se adaptando aqui, tá bom? Aí. Tudo bem? Um dos 3 nós somos. Eu espero que você se adeque ao que é certo. O texto diz, vai governar com cetro de ferro e reduzirá as nações como se fossem barro. Eu poderia destacar muitos aspectos em que o crente vai governar. 1 Coríntios 6, Paulo diz assim, vocês não sabem que vocês vão julgar esse mundo? Estava tendo briga na igreja e falou assim, olha, vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Se vocês vão julgar as coisas espirituais, por que vocês não conseguem resolver demandas internas na família de vocês, que é a igreja? Mateus capítulo 20, verso 28, Pedro diz, Senhor, e nós que deixamos todas as coisas para te seguir? Jesus diz assim, olha, na renovação de todas as coisas,
vão se colocar 12 tronos, e cada um de vocês vai se assentar em trono para governar as nações de Israel. Isso é dito para os judeus. Para a igreja ele fala, vocês vão governar sobre as nações. Os apóstolos vão ter autoridade sobre Israel. E a igreja sobre as nações gentílicas. Então, você só tem que ser fiel. Deus está observando a sua postura. Deus olha como é a sua casa. Tem pessoas que têm a casa, e seja homem ou mulher, o carro, a casa, o trabalho, o escritório, a mesa, é o caos. Como é que você quer governar sobre algum lugar? Há pessoas que olham e falam, Deus não está vendo. Deus está vendo como você guarda a sua roupa na gaveta. Assustei você agora, né? Está observando. Ele vê a sua organização. Os que nem guardam, Maurício falou, Deus sabe, os que nem guardam, falam assim, não, eu vou guardar para quê? Ele sabe se quando você entra no banheiro, você joga as coisas pendurado no teto, na luz. Aí você fala, Senhor, tenho certeza que eu vou ser uma bênção. Quando no teu reino o Senhor vai me dar alguma coisa para governar. Ele fala, governar o quê? Te dei uma tartaruga, você perdeu ela. Você não conseguiu nem olhar a tartaruga, você quer governar sobre o quê? Irmãos, a Bíblia diz, olha a promessa bíblica, haverá recompensa para alguns. Não é salvação, é premiação, é mérito. Olha o que o texto bíblico fala. E com cetro de ferro as regerá, reduzirá como pedaço. Alguns, por fidelidade, serão feitos reis e rainhas no reino de Jesus. É gostoso o conto de fadas, né? E a Bíblia diz, serão felizes para sempre. Alguns do que estão sentados aqui, pode olhar para o lado, pode olhar. Sabia? Você está sentado do lado de reis e rainhas. Ah, todos são? Não, não são. Todos não. Mas aqui, nesse salão, tem reis e rainhas. Tem bobo da corte também? Tem também. Tem de tudo. Toda a igreja tem. Então porte-se, se você quer ser um príncipe, uma rainha, um rei, porte-se como tal. Tem um linguajar elevado, tem uma doutrina elevada, mantenha a sua comunhão, ame a Escritura. Ser fiel no pouco. Olha o texto bíblico. Mateus capítulo 25, verso 30 e 23, olha o que ele diz. Na volta, quando Jesus volta, o reino vai começar. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel? Na arrumação do material, da limpeza da casa, nas coisas pequenas que eu confiei para você, não foi muito, foi pouco. Você foi fiel? Eu agora colocarei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Do que ele está falando? Receberá poder para governar as nações. Tudo o que você faz está sendo anotado, não passa desapercebido. Então, se alguém achar que isso serve para alegrar o coração. Aquilo que você está fazendo é insignificante na sua casa. Fala, Senhor, eu sou do lar, tudo o que eu faço é fazer comida para minha família. Está fazendo bem? Está fazendo com a motivação correta? Está fazendo para a glória dele? Pode esperar. Ser fiel no pouco, foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso. Ele não deu 10 talentos para todo mundo. Ele deu 1 para um, 2 para outro. Aquilo que você recebeu, administre em prol dele. E você verá a glória dele e o privilégio que tem. O texto termina com uma das explicações mais difíceis até agora, um dos dilemas mais específicos aqui. Diz assim, versículo 28. Assim, então ele vai falar sobre o governo, depois ele diz, assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai, Jesus está falando assim, toda a autoridade me foi dada, Mateus capítulo 28. Ele fala, eu também dou para vocês a autoridade, darei, vocês vão governar. Mas o texto termina com uma frase que cria muito debate entre os teólogos. Eu darei ainda a vocês a estrela da manhã. E a parte final, tranquilo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Escute o que o Espírito Santo está ensinando. Então o texto termina, darei a vocês a estrela da manhã. O que é isso? Resposta, ninguém sabe. Jesus fala, eu vou dar para vocês a estrela da manhã. Então eu vou falar das possibilidades. Eu vou falar aquela que mais eu acredito ser. Ah, mas eu penso que é diferente. Ok, fique à vontade. Na Bíblia, existem coisas que são muito claras. Eu acredito que o primeiro leitor entendeu muito mais fácil que a gente. Nós somos muito longe, temporalmente e geograficamente.
Então vamos às possibilidades. O que seria a estrela da manhã? Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês a autoridade e vou dar para vocês a estrela da manhã. Primeira possibilidade é que o texto esteja falando sobre a ressurreição, a primeira ressurreição que os crentes vão experimentar. Então ele está falando assim, eu vou dar para vocês o privilégio de experimentarem a primeira ressurreição, a segunda é para os que vão ser punidos. Ou seja, na ressurreição haverá uma glória. A ressurreição acontece depois de um período de trevas. Então alguns querem associar o seguinte, quando os salvos se levantarem, reluzindo em glória, eles serão como a estrela que aparece no final da manhã. Passa a noite escura, aparece uma estrela, depois ela desaparece. Então as pessoas dizem, olha, Jesus está dizendo assim, os vencedores vão passar pela primeira ressurreição. Há um problema aqui. Qual é o problema? Se só alguns vão passar se só o vencedor vai passar pela primeira ressurreição, complicou. E os outros? Então tem gente na igreja que vai passar pela segunda ressurreição do juízo? Então eu vou descartar isso daqui porque teologicamente vai ter implicações. Segunda possibilidade sobre o que seria a estrela da manhã. Alguns dizem que Jesus está falando sobre Satanás. Ele está mencionando a figura do diabo. Vire as páginas da sua Bíblia para Isaías capítulo 14. Rapidamente. Isaías capítulo 14. Você encontra um dos textos, um texto que está falando de um rei, mas as pessoas... Há também um texto que debate, eu não vou me aprofundar aqui agora, mas é um texto que é claramente chamado texto de dupla referência. O que é um texto de dupla referência? É um texto quando você fala, o profeta fala de um homem, mas você sabe que aquele personagem histórico que existiu não cumpre todos os requisitos. Então o profeta está falando de alguém e por trás desse alguém existe um ser espiritual. Então é como se o profeta estivesse falando para dois. Ele está dirigindo as palavras tocam no homem até onde podem tocar e ultrapassando tocam no ser espiritual, porque a palavra vai terminar ali. Então veja, ele diz assim, versículo 12. As pessoas acreditam que o profeta Isaías esteja corretamente falando uma profecia sobre o rei da Babilônia e atribuindo também essa profecia ao próprio Satanás. Diz assim, veja como você caiu do céu, ó estrela... Está assim na sua Bíblia? Então o profeta Isaías fala assim, veja você que caiu do céu, ó estrela da manhã. E aí eles olham para o Apocalipse e Jesus falou assim, eu darei a vocês a estrela da manhã. Veja, eu darei, versículo 2, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Ou seja, a estrela que aparece na alvorada do dia. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Até aí, tranquilo. Chamar alguém de estrela da alva, não sei se vai se adequar muito ao rei, pode estar falando da glória dele. Depois ele continua. Você que pensava, subirei ao céu. Opa, começou a complicar para a figura do rei aqui. Subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima do quê? Das estrelas, e me assentarei no monte da congregação. Nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o quê? Semelhante ao Altíssimo. Muito bem. Há muito debate sobre o texto. A proposta não é expor esse texto hoje, mas acredita-se que sim, ele estivesse falando de um rei humano, mas em algumas colocações que ele faz não dá para harmonizar num personagem humano. Então isso extrapola, é possível que ele esteja falando também de um ser espiritual, que quis subir acima das mais altas nuvens do céu, que quis ser adorado entre as estrelas, e o texto fala assim, quis se assentar, estar num trono, no monte da congregação. Então alguns leem a ideia de que Deus, ou Satanás queria se colocar como Deus numa esfera onde ele fosse adorado. E o texto diz mais, você que disse, serei semelhante ao Altíssimo. Quem propôs esse tipo de frase aqui? Vocês lembram onde essa frase apareceu já? Lembram no Éden? Eva, pode comer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser o quê? Semelhantes ao Altíssimo, ou semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. É uma frase típica do diabo. Você não quer ser como Deus? Ele queria.
e ele propõe para o homem a mesma coisa, e o homem tropeça e cai. Então, eu vou parar por aqui, mas eu estou só pontuando. Possibilidade, e seja, Jesus fala, eu vou dar para vocês a estrela da manhã, ou seja, vocês vão ressuscitar e vão brilhar como as estrelas. Eu acho que é ruim. Segunda, ele está dizendo assim, eu dei autoridade para vocês governarem as nações e darei a vocês a autoridade sobre a estrela da manhã, sobre o diabo. Vocês vão ter poder para punir o diabo. Possibilidade? Mas começa a ficar remota e estranho também, tá bom? Mas tem muita gente que defende isso, que Jesus está falando, eu vou dar para vocês o diabo, vou amarrar o diabo de verdade agora e vou dar para vocês. Mas a gente não vê isso acontecendo no texto. Em Apocalipse 20, você vê o diabo sendo amarrado e não dado aos crentes, preso num lugar. Mas alguns preferem dizer que Jesus vai dar a estrela da manhã, ou seja, vou dar o diabo a vocês. Ok. Terceira possibilidade. Está falando de Daniel, capítulo 12. Vira as partes da Isaías, vai passar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel, capítulo 12. Estamos terminando, irmãos. Daniel 12. Alguns acreditam que Jesus está fazendo uma referência aqui a Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3, mais especificamente o versículo 3. O versículo 2 diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra, está falando do final do período da tribulação. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isso é um texto muito sério, depois você considera ele aí. Ou seja, existe vida eterna e existe horror eterno também. E diz mais, versículo 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Alguém tem outra versão para isso? Os que forem sábios na ressurreição vão brilhar intensamente. Então, veja, está falando que é todo mundo? Não. Ele fala assim, alguns vão brilhar intensamente quando se levantarem dos mortos. E ele continua. Os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas. Resplandecerão, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, alguns acreditam que Jesus está falando assim, aos vencedores eu vou dar a estrela da manhã, ou seja, eu vou dar a vocês um brilho extraordinário. Todos os crentes vão brilhar? Vão, mas alguns vão receber fulgor e brilho extraordinário. Isso já começa a se harmonizar melhor com o contexto aqui. Todos ressuscitam, mas alguns brilham de forma extraordinária. Vão receber dele o privilégio. Quem? Os que conduzirem muitos à justiça. Os que forem sábios. Os que permanecerem fiéis. Ele está prometendo, muitos querem dar like, não é? Tirar foto e falar, eu sou o rei aqui. Jesus fala, não, no futuro. Se preocupe com o futuro, porque vai brilhar eternamente. Não dá para aumentar a glória na eternidade. Falar, olha, agora eu estou preocupado, posso brilhar um pouquinho mais? Não. Agora você é o que é. Vai brilhar para sempre nesse brilho aí. Eu queria brilhar mais. Não tem jeito. É isso aí. Possibilidade plausível. Quarto. Jesus está falando sobre ele mesmo. Está dizendo para os crentes. Ao vencedor darei a ele a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22. Falta só mais 2 pontos e eu termino, queridos. Os irmãos estão cansados. Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22. Isso é um argumento forte porque está dentro do próprio livro. Diz assim, bem-aventurados, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama ou pratica mentira. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês, nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi e a geração de Davi, e eu sou mais o quê? A brilhante estrela da manhã. Ele disse, eu sou a brilhante estrela da manhã, no livro de Apocalipse. Mas para a igreja ele falou, ao quem vencer eu darei a brilhante estrela da manhã. Alguns entendem que ele está falando assim, aos que vencerem, todos vão ter o privilégio de estar com Cristo na eternidade, os salvos? Todos. Mas a quem vencer, eu vou dar o privilégio de uma proximidade maior. Eu vou me entregar a eles de uma maneira maior.
Nós temos aqui alguns aspectos, imaginando assim, que se você vivesse em Brasília, e você tem um presidente lá chamado Jesus Cristo. Alguns vão morar no Palácio do Planalto, vão ter acesso direto a ele. Outros vão morar no espaço da região de Brasília. Gente, é obscuro, as pessoas estão buscando isso aqui, tentar resolver. Pode ser Jesus? Pode ser Jesus. Mas eu vou falar a quinta hipótese. A quinta hipótese é o planeta Vênus. Vocês sabem que quando se fala sobre a estrela da manhã, sabe o que é a estrela da manhã? É Vênus aparecendo no céu. No crepúsculo, aí no alvorecer do dia, ela aparece, depois ela some. Aí você fala assim, mas nossa, pastor, essa é a mais absurda. Jesus está falando, olha, quem vencer vai receber o planeta Vênus. Não, essa é a mais plausível. Essa é a mais forte delas. Por quê? Porque Roma marchava sobre os seus inimigos e à frente de Roma ia um soldado com estandarte. Ele tinha uma bandeira na frente. E todo estandarte romano tinha o símbolo de Vênus. Vênus era para eles o protetor, o que daria vitória sobre eles. Então, Jesus está dizendo assim, vocês que estão sendo perseguidos pelo Império Romano, que marcha massacrando os crentes com seu estandarte, permaneçam fiéis até que eu venha. E quando eu vier, eu vou dar autoridade para vocês destruírem as nações ímpias. E eu darei para vocês Vênus. O que o leitor entendeu na época? O Senhor está prometendo que quando Ele voltar, nós teremos vitória sobre o Império Romano. Que preconizava, que era a imagem muito forte do mal. Aliás, nas figuras que nós estamos vendo de Daniel capítulo 7, de terça-feira aqui, o quarto animal que se levanta é um animal que descreve o Império Romano. Então, quando Jesus voltar à Terra, um tipo de Império Romano vai estar em vigor. Faz sentido isso? Quando eu voltar, eu darei a vocês a estrela da manhã, esse símbolo do paganismo romano que marcha sobre vocês. Eu vou tomar esse estandarte e vou dar na mão de vocês. Sabe o que o estandarte simbolizava? Quando alguém estava andando com o estandarte caía, outra pessoa tinha que levantar o estandarte. O estandarte era o soldado que mantinha dizendo assim, Roma está triunfando. Jesus fala, eu vou tomar isso e vou dar na mão de vocês. É um fim do Império Romano. Não haverá mais poder sobre vocês. Muito forte esse argumento para o leitor do primeiro século. Para nós não faz sentido. Pastor, qual das 5 eu fico? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí eu poderia puxar outras aqui, mas vai complicar muito e aí são muito remotas. Ao vencedor darei isso. Vou parar por aqui. Baixe sua cabeça um instante, eu gostaria que você refletisse sobre o que você ouviu. Terminamos hoje a igreja de Tiatira. Deus está prometendo para aqueles que permanecerem vitoriosos. Deus está prometendo para aqueles que forem obedientes, para aqueles que guardarem as suas obras, que cumprirem o que Ele está pedindo. Deus está prometendo bênçãos maravilhosas. É você alguém obediente? Enquanto eles tocam, ore. Você vai receber esse prêmio ou não? Você não é obediente, diga ao Senhor, perdoa-me, Deus. Eu sou salvo, mas sou um camaleão. Eu me adapto. Estou fugindo de conflitos. Eu sempre estou mudando porque eu não quero ser perseguido. Talvez você deva dizer, Senhor, eu não sou salvo.
Eu acho que à frente vem um tempo bom para mim, mas eu não sou salvo. Eu sou um incrédulo dentro do seu povo. Tem piedade de mim. Transforma-me, Senhor. Eu não posso fazer isso, mas se o Senhor chamar o meu nome, o Senhor me libertará. Eu não serei mais cativo da morte, do pecado, da destruição. Salva-me, chama-me, Senhor. Chama o nome do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa. Ó Senhor, chama-os. Porque eu quero viver nessa vida crendo, eu quero observar, eu quero guardar, eu quero praticar o que o Senhor pede. Por quê? Porque afinal de contas o fiel obedece a tudo que o Senhor pede. E eu quero ser esse fiel. Lava-me, transforma-me. Se eu não consigo avançar, me ajuda a permanecer firme até onde eu cheguei. Até que o Senhor venha. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o nosso culto.